Não sei se você percebe, mas tenho visto muitas pessoas desanimadas nos últimos tempos. Os motivos podem ser desde a vivência diante dos dias maus, dessa loucura que tem sido os nossos dias diante de tanto trabalho, trânsito, tantas informações e tecnologia, como também a falta de amor entre as pessoas, por causa da maldade humana que tem aumentado. E por causa da pressa e desse modelo iFood, fast food, onde o nosso cérebro não quer mais esperar, sem falar dos isolamentos físicos por causa das redes sociais, que a gente acaba se comunicando muito mais online do que pessoalmente. A maioria dos amigos que as pessoas têm acaba sendo online e algumas pessoas acabam andando desanimada por conta de toda essa vida corrida, dessa falta de contato ali e acaba perdendo um pouco a perspectiva do futuro. O desânimo, ele pode gerar pensamentos negativos e pessimistas. Acaba acreditando que nada vai dar certo, que a pessoa é azarada e que tudo que está acontecendo na vida dela é tudo de ruim, enquanto na vida do outro está tudo indo a todo vapor, a vida dela está decolando, é tudo mais florido. Pode ser que você, de fato, esteja vivendo um processo de espera em Deus, mas eu quero que você se lembre onde você estava no passado. Em que situação emocional, espiritual, financeira e profissional você estava? Talvez você venha caminhando aí em intimidade com Deus, em obediência, em independência e com certeza algo já mudou de repente um ano na sua vida. Faz um balanço. E mesmo que pareça algo pequeno, você já não está mais no mesmo lugar, então se anime por isso. Fale para você mesma que o processo que você está vivendo é temporário, mas que o propósito que está sendo gerado nesse processo de espera é um propósito eterno. O desânimo, sim, é uma tentação que muitas vezes leva você a abrir mão do destino que Deus tem para você. Muitas vezes você pode achar que está sozinha, que Deus se esqueceu de você, que Ele não te ama, que Ele não se importa nem mesmo como você está se sentindo ou o que você está passando e vivendo. Mas tudo isso são mentiras bem contadas aí para sua mente, para você permanecer nesse desânimo. Talvez você esteja apenas cansada também de fazer a mesma coisa, ou de repente você esteja cansada de fazer a coisa certa mesmo quando todo mundo faz tudo errado. Mas nesse Drops eu quero deixar algumas dicas para você ser ajudada nessa questão desse inimigo interno que é o desânimo. Primeiro é importante a gente olhar pelo lado biológico do seu organismo, tá? Esse desânimo, ele pode ser ou de tudo isso que eu falei ou simplesmente de uma questão física. Então faça exames para identificar se tem algo físico aí, um desequilíbrio emocional, uma má alimentação, falta de vitamina, anemia ou um resultado pós-Covid talvez. Depois, feito tudo isso, não tem nada, tire um tempo para você descansar. Talvez você tenha muitas atividades extras ou talvez você trabalhe até como voluntária na igreja. Conversa com a sua líder, conversa com alguém que seja responsável e pede ali um mês sabático, vamos dizer assim, ou por que não, talvez 3 meses ou 6 meses. É importante dar uma parada em todas as atividades que tem te sobrecarregado para você avaliar o que estava tomando a sua energia. Tem pessoas que sentem a necessidade de fazer um ano sabático, por exemplo, porque, gente, o cansaço ele pode roubar o seu propósito. Uma pessoa cansada, ela negocia valores que são eternos por coisas passageiras. Lembra ali da história de Esaú com Jacó? Ele estava muito cansado, tinha trabalhado no campo o dia todo, estava morrendo de fome e trocou a primogenitura, a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, porque ele acabou negociando uma coisa ali momentânea, na verdade que era a comida, a necessidade dele, por algo que era eterno, que era a bênção que Deus tinha dado a ele. Então é importante você fazer uma análise, tá, das atividades que você realiza. Será que você não colocou coisa demais aí na sua agenda? O que você está fazendo a mais, em excesso, que você sente que está te sobrecarregando? Até mesmo o chamado de Deus para a sua vida, ele não deve ser pesado. Jesus diz que o fardo dele é leve. Então, se está pesado é porque você pegou coisa demais para fazer. Será que foi Deus mesmo que falou para você fazer isso que você está fazendo ou alguém que pediu e você não soube dizer não? Outra coisa, o que você está fazendo, esse trabalho, essa função, é responsabilidade sua ou de outra pessoa? Porque às vezes você vai assumindo coisas que na verdade são outras pessoas que deveriam estar fazendo. O que realmente Deus te pediu para você fazer? O que ele falou? Filha, é isso aqui que você deve fazer.
E o que você não está fazendo, o que deveria estar fazendo, que Deus te pediu, mas que não sobra tempo para você fazer por tantas outras ocupações e compromissos que você já assumiu. Você pode estar até mesmo fazendo a coisa certa, mas da maneira errada, por isso que talvez tenha te cansado demais. Então avalie como você tem feito até mesmo aquilo que é para você fazer. Querer ser perfeita, porque muitas pessoas fazem aquilo que é certo. Ok, Deus mandou eu fazer isso, estou fazendo. Mas você busca um alto nível de exigência e de perfeccionismo que vai te desgastar, que vai te sobrecarregar. E às vezes você vai estar desanimada, está pensando em desistir, na verdade, porque você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Talvez você tenha um chamado para as redes sociais e você perde muito tempo para fazer a postagem perfeita, o texto perfeito, o vídeo perfeito, a foto perfeita, a arte perfeita, e isso te cansa muito. E você acaba não recebendo muita recompensa. Então, naturalmente, o seu cérebro tende a desanimar e querer desistir. Às vezes você vai abrir mão de um chamado, de um propósito, porque você está fazendo da maneira errada. O que está consumindo a sua energia e o seu tempo que talvez não seja necessário? Todas essas perguntas aqui reflexivas vão te ajudar a identificar o que está sugando a sua energia e por que você anda tão desanimada. Lá em Mateus 11, 28 a 30 vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Como eu disse, se tá pesado, possivelmente não foi Deus que pediu, ou você está fazendo da maneira errada ou está fazendo para agradar pessoas. Eu me lembro que teve um tempo no início do meu chamado que eu achava que para libertar as pessoas eu teria que expulsar o demônio delas. E, gente, eu fiz isso em 2 pessoas e quando eu terminei essa sessão ali de libertação com esse monte de demônio e expulsa e fala e não sei o que, eu me sentia esgotada, cansada, desanimada, infeliz, não realizada e pesada com esse fardo. E por um momento eu comecei a pensar: Senhor, será que eu vou ter que atuar desta maneira? Isso tá muito pesado para mim, isso não tá confortável. E eu fui buscar a resposta em Deus. Se era realmente desta maneira que Ele queria que eu executasse o trabalho e o chamado que Ele havia me confiado. Então o Senhor me levou a esse versículo que eu li para vocês, de que a minha missão, a missão que Ele tinha me dado, sim, poderia ser cansativa, desafiadora, mas não pesada. Então, alguma coisa que eu estava fazendo estava errado. Era a ideia do modelo mental que eu via as pessoas antigamente de libertação e achava que tinha que ser por aquela via. Então, Deus usou a vida de uma mulher experiente nessa área de libertação, que participou de várias escolas em que a libertação era feita só através de demônio. E ela disse, em relação a mim, que o meu chamado estava ligado à libertação de mente, de fazer a pessoa compreender, trazer reflexão, botar a pessoa para pensar, e não nessa guerra física de corpo e contra os demônios e tudo mais. Seria através dos ensinos e do meu testemunho e de tudo que Deus me confiou que Ele me usaria para libertar as mentes e os espíritos, sim, aprisionados dessas pessoas, mas não claramente através de uma guerra ali em relação aos demônios. Gente, que leveza, que alívio que essa resposta de Deus me trouxe. Como eu fiquei leve depois dessa conversa, entendendo que foi resposta de Deus através da palavra e usando essa pessoa experiente. Sim, hoje eu trabalho incansavelmente, mas não de maneira pesada. E é assim que deve ser o que você faz no seu dia, na sua casa, como esposa, como mãe, no seu trabalho e até mesmo como voluntária no reino de Deus. Por mais cansativo que sejam as tarefas, não pode gerar um peso. O desânimo, ele vem muitas vezes pelo cansaço, como eu disse, tire algum tempo para descansar. Não precisa a casa estar sempre brilhando, não precisa estar tudo sempre muito em ordem, perfeito. De vez em quando se permita sentar, assistir um filme, ler um livro, descansar, ficar sem fazer nada. E se você sentir que você está fazendo a coisa certa, mas da maneira errada, ore a Deus, peça para o Espírito Santo te sinalizar e te orientar. Outra pergunta importante para você refletir é: que responsabilidade e expectativas você precisa devolver para algumas pessoas. Sabe, querer dar conta de tudo e suprir as expectativas das pessoas ao seu respeito pode te cansar exaustivamente e fazer você desanimar. Então é importante você aceitar que você é incapaz de corresponder às expectativas das outras pessoas, porque isso vai contribuir com a sua sanidade mental. O desânimo também, ele pode vir de situações que você viveu, de frustrações e decepções. Mas pare e pensa aí se de repente algumas pessoas te frustraram e te decepcionaram. Você viveu negócios
sonhos e projetos que não deram certo, as coisas não saíram como você imaginou, algumas pessoas te traíram, te feriram, te enganaram, te machucaram emocionalmente falando, é normal ficar desanimada por conta dessas experiências vividas, mas cuidado para que esse desânimo não se torne uma depressão ou um período ali em que você vai ficar depressiva e ir para baixo. É importante você trabalhar esses sentimentos no Senhor, falando com Ele, liberando perdão para as pessoas que feriram e devolvendo para Ele as frustrações de um negócio, de um projeto, um sonho que não deu certo. Curar a dor dessas experiências e fechar essas feridas para você prosseguir e colocar esse desânimo realmente na cruz de Cristo. Tudo tem um tempo na nossa vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, nós lemos uma passagem em que Deus está repreendendo o profeta Samuel, porque ele já tinha lamentado tempo suficiente pelo pecado do rei Saul, que havia destituído ele como rei. E agora era tempo dele estabelecer o novo rei para Israel através de Davi. Ou seja, essa passagem mostra para mim e para você que é natural a gente se entristecer. Deus deu tempo para o profeta Samuel ali entristecer diante de tudo que aconteceu com Saul, mas tinha acabado aquele tempo. Ou seja, diante das pancadas da vida, chore, se entristeça, mas chega o dia que você precisa secar essas lágrimas e devolver esse lamento para Deus, para então você poder avançar. Que você fique com essa palavra aí no seu coração. Peça sim ajuda a Deus e procure ajuda emocional se você sente que precisa fechar algumas feridas que você não está dando conta. Mas se apoie em Deus e na força dele quando as suas forças não forem suficientes ou quando as suas forças não existirem mais. Lá em Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31, existe uma palavra de encorajamento para a sua e para a minha vida. Diz assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Lá em Salmos 23, versículos 2 e 3 diz: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova as minhas forças. Olha aí, gente, a palavra de Deus. Olha para ele, porque ele é a sua força, ele tem uma força extra. Olha para a fidelidade de Deus com você no passado, traga à memória aquilo que pode te dar esperança e tudo isso vai te dar um novo ânimo, vai trazer força aí para você que está cansado. Olha para a bondade de Deus. Porque a palavra diz que o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que buscam nele. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Toda a Bíblia está repleta da palavra de Deus, de palavra de encorajamento que gera força e que lança fora esse desânimo. Talvez você esteja trabalhando há tantos anos em um negócio, ou no ministério, ou num chamado, e de repente você não vê as promessas de Deus sendo cumpridas, e isso também pode gerar um desânimo na sua mente. Recentemente eu li um livro que tinha uma frase dizendo o seguinte: quem planta tâmara não colhe tâmara, porque ela leva em torno de 80 a 100 anos para frutificar. Embora hoje, com a tecnologia, até mesmo na área rural, dizem que existe já um sistema em que você consegue colher essas tâmaras em 10 anos, mas não menos do que isso. O que essa analogia está querendo dizer? Que tem coisas que você vai plantar hoje para a próxima geração colher. Talvez você não veja a salvação dos seus filhos, mas não desista e continue orando por eles, porque talvez quando você não estiver mais aqui, o Senhor possa resgatar os seus filhos. Às vezes o que Deus te confiou vai ser algo que os seus filhos ou a próxima geração vai colher. Por isso, talvez você não consiga ver resultados imediatos da grandiosidade do que Deus mostrou para você. Mas Gálatas 6:9 vai firmar para nós um conselho muito importante, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher. E detalhe, vírgula, o versículo continua dizendo: se não desanimarmos, ou seja, é uma condição. Deus vai te dar colheitas, Deus vai me dar colheitas se não desanimarmos. Talvez
você não vai receber nessa estação. Normalmente você não recebe a colheita nem na estação que você semeia e nem das pessoas nas quais você semeia. Na maioria das vezes você planta a obediência numa estação e você recebe a recompensa numa outra estação. Por isso, persevere na sua obediência. As dicas finais nesse Drops Emocionais são para você alimentar a sua alma, por isso ouça louvores para fortalecer o teu espírito, leia e declare a palavra de Deus sobre a sua vida, continue falando as promessas de Deus sobre você, continue falando e declarando o poder de Deus sobre a sua vida para dar um novo ânimo para o seu espírito. Quantos versículos eu falei aqui para vocês que já encorajou aí o seu coração. Outra dica importante, cuida da sua saúde. Pratica atividade física, sabe? Porque às vezes a gente está tão desanimado e é uma má alimentação, excesso de açúcar, falta de atividade física e você culpa o diabo, culpa outras coisas, sendo que você pode trabalhar algo aí, né? Dá um up aí então na sua alimentação, come um pouco mais de salada, verdura, tenha um tempo de lazer e de descanso para sua cabeça, não tem nada de errado nisso. Jesus colocou um dia no sábado como referência para isso. E o que falar então dos desafios dados por Deus para a gente encarar? Fale com o Senhor e peça para Ele te ajudar a vencer. Josué 1:9 vai dizer, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime. Olha a palavra, às vezes você está diante de um desafio que parece que é muito maior do que a sua capacidade, mas se Deus colocou isso diante de você, a palavra é não desanime, pois o Senhor vai estar com você por onde você andar. Eu estou aqui hoje para poder falar para você, venci desafios, continuo vencendo desafios, já pensei em desistir muitas vezes, já me desanimei muitas vezes, mas sempre recorri a tudo isso que eu estou compartilhando com você nesse Drops e por isso eu espero te abençoar através dele. Deus te abençoe, curta, compartilhe e até o próximo Drops Emocionais.